Cristo, eu rogo a Deus que você esteja bem, assim como sua família também. Eu quero compartilhar aqui um texto com você, mas deixa eu antes lhe contar uma coisa. Ontem eu precisei sair, me ausentar de casa, e eu fui tomar a vacina contra a gripe, e ao chegar, escutei alguém me chamar, pastor, pastor. E quando eu fui ver quem era a pessoa, era uma vizinha, uma jovem senhora, vizinha nossa, que perdeu o seu pai bem idoso, já há mais ou menos um ano, hoje mora sozinha, e ela estava encostada no portão, do lado de dentro, em lágrimas. Ela chorava e dizia, pastor, ora por mim, eu estou sentindo muito medo. Medo por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo como sociedade. Eu conversei com ela um pouco e trouxe para casa essa imagem, a imagem do medo, a imagem das lágrimas, e aquilo me sensibilizou muito. E eu quero falar um pouco com você e compartilhar um pouco com você a respeito desse tema. E para isso, eu separei uma passagem, a passagem bíblica está em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Mas eu vou ler apenas o versículo 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos aqui lendo um capítulo em que Marcos registra vários ensinos ministrados por Jesus a uma multidão e a também seus discípulos. Jesus, na forma de parábolas, vem ensinando a multidão e os discípulos acerca das verdades espirituais. Ele conta parábolas sobre o semeador, a candeia, a semente que nasce e cresce rapidamente, o grão de mostarda. E ao final, depois de um dia de trabalho, depois de vários ensinos ministrados à multidão, ele dispensa a multidão, mas ele ainda não terminou sua tarefa. Jesus Cristo tem ainda um ensino para ministrar. Esse ensino será prático e vai ser aplicado na vida dos discípulos. Ao liberar a multidão, Jesus diz aos discípulos assim, vamos tomar o barco e passar a outra margem. Ele se refere à margem oriental do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem mais ou menos 4 quilômetros de largura e 11 quilômetros de extensão, de comprimento. E muitas vezes, por causa dos ventos fortes naquela região, é muito difícil controlar o barco. E há casos mesmo de pequenas embarcações que acabam indo a pique pela força do vento e do mar. E justamente é isso que acontece. O cenário está montado por Jesus, está ali o mar, está ali o barco, e agora temos o temporal. O temporal bate com força, o vento é forte, a água bate no casco do navio, e a Bíblia diz que já existe água entrando no barco. E esta água indica que esse barco já está começando a ir a pique. E aonde é que está o mestre? O mestre está na popa do barco, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Temos até um travesseiro citado aqui no livro de Marcos. Irmãos, essa história, este momento da vida de Jesus, pode ser aplicado ao que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num cenário montado por Deus. Esse cenário já foi indicado, por exemplo, no livro de Lucas. Quando Lucas registra o ensino de Jesus sobre a sua vinda, ele fala sobre guerras, ele fala sobre rumores de guerras, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre fome e também fala sobre epidemias. E ele diz ali que estas coisas precisam acontecer, é necessário que elas aconteçam. É parte do plano de Deus antes da volta gloriosa de Jesus Cristo. E nós procuramos então neste cenário montado onde está Deus e nos parece que está dormindo. Não o encontramos facilmente onde ele está, porque ele permite isso, porque tantas pessoas morrem, por quê? Porque estamos naufragando, o mundo está acabando, o que é que está acontecendo? Mas eu gostaria que você soubesse que tudo isso faz parte de um plano em que Deus amorosamente está lidando com o mundo e chamando o mundo à sua presença, chamando o mundo e a igreja à sua presença, ao arrependimento e a também conhecê-lo mais profundamente.
Ali no Mar da Galileia existe uma lição que precisa ser aplicada por Jesus na vida dos discípulos. E essa lição qual é? Essa lição consiste em aprender a controlar o medo. O medo é um sentimento humano. Ele foi criado por Deus e controlado, ele é um amigo. Mas quando o medo está fora de controle, então ele pode se tornar um grande problema. E ele pode ser a causa de muito sofrimento e muita desgraça. É necessário que se controle o medo. Por que nós sentimos medo? Nós sentimos medo quando estamos diante de uma ameaça ou diante de uma circunstância que é mais forte do que nós. Nós olhamos em volta e não temos solução para aquilo. E, na verdade, o mundo tem vivido isso agora. Nós temos uma enfermidade se alastrando pelos países e nós não temos solução para isso nesse instante. Não temos um remédio, não temos uma vacina. E porque estamos diante de uma situação tão ameaçadora para a qual nós não temos solução, a resposta humana é o medo. É o medo que está assolando lares inteiros e muitos corações também. Mas há solução para o medo. Se eu sinto medo quando eu estou diante de uma circunstância maior do que eu posso tirar os meus olhos dessa circunstância e colocar os meus olhos naquele que é maior do que a circunstância. Eu posso olhar aquele que tem todo o poder, aquele que pode dizer ao vento para que ele pare e ao mar para que se acalme. E foi justamente isso que Jesus fez. Naquele momento de pavor em que os discípulos vão a Jesus já com uma sentença definida, estamos morrendo, não há mais solução para nós, o Senhor dorme enquanto nós morremos, Jesus se levanta e resolve o problema. Ele se levanta e faz acalmar o mar e o vento. E agora os discípulos estão atônitos, mas presta atenção, logo depois de Jesus resolver aquela situação que os ameaçava, que era mais forte do que eles, mas não estava distante do poder de Cristo Jesus, que tem todo o poder, Jesus lhes faz uma pergunta. Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que são tão medrosos? Por que se acovardam tão facilmente? Onde está a fé de vocês? A confiança de vocês? Jesus cobrou um posicionamento dos seus discípulos, um posicionamento de confiança em meio à crise, um posicionamento de firmeza em meio à tempestade. Eles precisavam aprender isso, como nós também precisamos, não é verdade? Nós temos sido muito religiosos, temos vivido muito dentro de rituais religiosos, mas a pergunta é: nós confiamos em Deus mesmo em meio à crise, ou nós nos acovardamos e nos escondemos e nos desesperamos como se tudo estivesse fora de controle? Aonde está a nossa visão? Depois de Jesus ter acalmado a tempestade, depois de Jesus ter feito essa pergunta aos discípulos, porque vocês são tão tímidos, agora os discípulos fazem uma pergunta a si mesmos. Eles perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Eles estavam dizendo que havia muito mais de Jesus para ser conhecido. Conheciam Jesus, já andavam com ele, ele estava presente no barco, mas aquilo não era tudo, havia muito mais. Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que grandeza é essa? Quem é este? Essa pergunta, ela precisa ser respondida pela igreja. Essa pergunta a igreja precisa responder para si mesma. Nesse tempo em que nós estamos isolados, nesse tempo em que nós estamos em quarentena, é o tempo exato, é o tempo perfeito para que eu busque ao Senhor pela Bíblia, pela vida de oração. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem Ele é, eu preciso saber que Ele me ama, eu preciso saber que Ele cuida de mim e que Suas promessas são fiéis e não há problema maior do que o Seu poder. Assim como os discípulos, nós podemos nos sentir agora como num barco indo a pique, mas você está diante de um Deus que tem poder para acalmar a tempestade e tem poder para fazer recuar um vírus para o qual não se tem ainda solução. É importante que respondamos essa pergunta e é importante também que não só nós respondamos essa pergunta para nós mesmos, como também nós saibamos responder a essa pergunta para os de fora. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, essa epidemia vai passar.
E quando essa epidemia passar, quando essa pandemia passar, nós vamos encontrar um mundo diferente daquele de antes da pandemia. Nós vamos encontrar pessoas que estarão perguntando: quem é este em que vocês colocam a sua fé? Quem é este que criou o mundo e que faz com que as tempestades se acalmem? Esse é o plano de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, quando o mundo perguntar, o que diremos a estas pessoas? Nós somos as testemunhas. Nós somos aqueles que Deus levantou para dar respostas ao mundo que não conhece a Deus, que não sabe que Deus os ama e que os caminhos de Deus são maiores do que os caminhos do homem. E Deus quer cuidar das vidas humanas. Esse sempre foi o plano do Senhor. Então, quando a porta se abrir, quando as cortinas voltarem a se abrir, quando nós retornarmos à vida natural e comum, nós precisamos levar respostas conosco a um mundo sedento e faminto da palavra de Deus, a um mundo desorientado e que precisa ser pastoreado por você e por mim. Então, querido, que Deus possa fazer essa mensagem ser bem plantada em seu coração, que você entenda que este momento é um momento muito de Deus, é um momento muito especial e é uma oportunidade que estamos tendo para crescer e conhecer mais profundamente o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que Deus acalme a sua alma e que Deus possa ajudar você a conscientizar-se da missão que nós todos temos como igreja para um mundo sedento, um mundo árido e um mundo sem Deus. Deus abençoe você rica e abundantemente, no nome de Jesus Cristo.